Bem, amigos, boa tarde para você que nos vê, para você que está junto com a gente. Estamos aí conversando com você ao vivo, aqui no consultório do Dr. Luiz Xavier, nutricionista. Vai falar um pouquinho para você agora, você que está do lado aí, telespectador, quem não está, né, caminhando junto com a gente, não tem seu celular. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a diabetes. A situação, uma das doenças que mais atinge, né, o ser humano nessa época de hoje. E agora o Dr. Luiz falou que a diabetes já vem crescendo junto com as pessoas. Então ele nos fala sobre isso e fala também para você o que é bom e o que não é bom para o diabetes. Boa tarde, doutor. Olá, boa tarde, tudo bem? Um prazer falar aqui com vocês. A grande questão do diabetes hoje não é apenas o crescimento, mas é a prevalência dela cada vez mais cedo. Nós estamos tendo casos no consultório de crianças com diabetes tipo 2. Isso não é normal, isso não é apenas correto, isso é quase que uma epidemia, vamos dizer assim, e uma epidemia silenciosa. Então nós estamos tendo casos de crianças com 12, 11, 10 anos desenvolvendo diabetes. Qual é a causa disso? São hábitos, né? Nós entendemos que cada vez mais nós como sociedade, estamos optando por uma alimentação que seja mais prática e não a mais saudável, né? Eu não quero, vamos dizer assim, deixar claro assim, que a alimentação saudável também pode ser prática, certo? Ela também pode ser prática, porque o que não é prático é tu ter que ir ao posto de saúde para tomar medicação, tu ir à farmácia de noite. Isso é o que não é prático. Então, nós podemos fazer um controle do diabetes com medidas simples, com alimentação saudável, com a ingestão de água, com a atividade física, especialmente a atividade física aeróbica, para que a gente tenha a diminuição desses níveis. Recentemente, o Ministério da Saúde emitiu algumas notas em que a população acima de 50 anos, mais de 80% dela está com sintomas de diabetes ou pré-diabetes. Então, isso é preocupantíssimo, porque tu tem uma sociedade que está praticamente doente, e essa sociedade está proporcionando isso a ela mesma, entende? Por meio de uma alimentação que não é adequada, né? Uma alimentação escassa, onde muitas vezes a gente come poucas vezes ao dia e não se tira o tempo de fazer atividade física e não cuida de si mesmo. O que o senhor está me contando mais ou menos é o açúcar no corpo do ser humano. Exatamente. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nas nossas escolhas durante o dia, a gente privilegia, né? A gente se prediciona a comer o açúcar. E isso das mais variadas formas, tá? Quando eu digo açúcar, as pessoas geralmente relacionam isso ao chocolate também. É uma fonte importante de açúcar, da frutose, né? Que é o açúcar mais básico, vamos dizer assim. Para deixar mais claro, é o açúcar que é de mais rápida absorção, certo? Mas o açúcar ele não está presente só no chocolate, ele está presente no refrigerante, ele está presente muito naqueles sucos que a gente toma como sucos naturais e que está escrito néctar de laranja. Ora, o néctar é a parte mais doce da fruta, entende? Um litro de um suco de laranja industrializado tem 14 laranjas. 1 litro de um suco de uva tem 2 quilos de uva. Quem é que para comer 2 quilos de uva? É muito açúcar. E aí a gente para, muitas vezes, e pensa assim, não, mas esse aqui é um suco integral. É um suco natural, sem adição de açúcar. Sim, mas ele não tem adição de açúcar porque ele já está cheio de açúcar ali, certo? Aí a gente faz também escolhas muitas vezes que são escolhas de conforto para a gente, onde a gente tem uma memória afetiva. Todos nós, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, fomos criados com pão. Então aí nós temos uma memória afetiva. Isso eu presencio muito, muito no consultório, que é a paciente, muitas vezes de mais idade, que diz, mas doutor, tu vai me tirar o pão. É quase que uma dor para ela, sabe? Quase que fosse uma ofensa. Mas o pão, especialmente o que a gente tem escolhido, é farinha simples, é açúcar, certo? Ah não, mas eu peguei esse aqui que é enriquecido. O que é a farinha enriquecida? É uma farinha simples que eles adicionam vitaminas e conservantes, né? Que a indústria, no caso, adiciona vitamina e conservantes para ele ter um tempo maior de prateleira. Tem mais vitaminas, mas é o mesmo açúcar, entende? Então, muitas vezes, desculpa, a gente acha que está
tomando melhores atitudes ou tomando melhores escolhas, mas tu está fazendo as mesmas escolhas dentro do mesmo universo da diabetes. Viu como é importante conversar com o médico? Doutor Luiz Xavier, na JJ Serviços Médicos, sua clínica médica no Imbé. Tem Porto Alegre, Canoas e agora também há poucos anos aqui no Imbé para você marcar sua consulta com um nutricionista, saber o que você está comendo, o que é bom para você comer. Que a maioria das pessoas não sabe. Eu, por exemplo, como de tudo e não é para comer de tudo, né? Então, já estou aprendendo, estou conversando com o doutor e estou aprendendo que é bom para comer e não comer. Agora, na JJ, Serviços Médicos, sua clínica médica no Imbé, aqui na Avenida Paraguaçu, no Shopping Vitrine, você marca a sua consulta, são várias especialidades, clínico geral, cardiologista, tem problema dos olhos, oftalmologia, a saúde dos olhos é muito importante para o senhor, outros problemas que você tem no corpo, passa por aqui. São muitas e muitas e muitas especialidades, né? E as meninas, o telefone é o 3627-1150 para você ligar para cá e marcar sua consulta. Preço popular, clínica popular. Mas vamos conversar com o Luiz. O doutor Luiz nos fala ainda. O camarada que é diabético, é obeso, como é que ele tem que fazer assim para ter uma ideia? O mais importante no ponto da diabetes, estamos falando no caso da diabetes tipo 2, que é adquirida, é tu fazer uma reformulação do estilo de vida. Então a gente vai perguntar, faz atividade física? Se não faz, é imprescindível que comece tem que fazer. Imprescindível, tá? A gente não abre mão disso. Via de regra, no caso aí, a gente pede que seja geralmente não a de carga, né? Mas a atividade física aeróbica. Entende? Para que tenha um gasto energético maior. Mas esse é o cardio, né? Mas esse é um caso, esse ponto aí a gente deixa mais para os professores de educação física, que eles vão saber muito melhor como se está isso. Está tendo uma boa ingestão de água? Se não está, é remédio. Entende? Eu brinco no consultório que quando o paciente não toma água, eu digo, eu não estou perguntando se a senhora tem sede. Estou dizendo que a senhora tem que tomar água. Entende? São coisas diferentes. A média do água do ser humano por dia, o que ele tem que tomar? Ele levantou de manhã, tomou um cafezinho e como é que fica até de noite? O muito variável disso entre peso e altura e a densidade corporal. A média, mas a grosso modo falando, de uma maneira rasa, 2 litros. Entende? É obrigatório tomar 2 litros de água por dia. Sim. Claro que aí a gente está falando assim, ó, de um adulto, não de uma criança, tá? Com carga de trabalho, entende? Que não está ocioso. Então, mas isso é uma média, entende? Vai depender muito do nível de atividade física, altura e peso, IMC em geral. Mas a média, a grosso modo, 2 litros. E aí, temos que fazer uma investigação, continuando no controle, né, do diabetes, do tipo assim, como é que é a rotina alimentar desse paciente? Esse paciente acorda a que horas? A primeira refeição dele é que horas? O que é a primeira refeição dele? Ele volta a comer que horas após a primeira refeição? Entende? E o que é? Então a gente chama isso de recordatório alimentar. O paciente vai descrever o que ele come, certo? Em quais horários, porque daí, invariavelmente, este é o ponto que nós vamos ter que mexer. Os adicionais água e atividade física, eles têm que estar presentes, mas o cerne da questão, o objetivo da consulta, geralmente é a conduta nutricional, porque ali é que está a dificuldade, vamos dizer assim, né? Que você come durante o dia. Que Exatamente. Tipo de comida, que tipo de gordura, o que bebe, o que não bebe. A rotina. Né? A rotina. Porque como a gente falou primeiramente, nós lamentavelmente estamos fazendo escolhas, priorizando as nossas escolhas por alimentos mais práticos, e eu entendo isso, eu sinceramente entendo isso. Nós estamos inseridos numa rotina que é uma correria, eu entendo isso. Só que o paciente também tem que entender que é a vida dele, é a saúde dele, entende? Nós tem um famoso ditado que é, nós somos o que comemos. Não quer ser uma porcaria, né? Então deixa de comer porcaria. Porque a comida hoje em dia, principalmente o vegetal, né? As saladas, as frutas, tem muito veneno. Exatamente. As plantações botam muito veneno hoje em dia. Sim, e a gente entende que tem uma diferenciação, né, entre defensivo agrícola e o agrotóxico, né?
não há um controle tão efetivo em relação a isso. E, sinceramente, nunca houve, né? Não é de agora isso. Então, o que acontece? Nós temos que priorizar sempre a alimentação mais orgânica possível. Aqui no litoral nós temos essa facilidade porque nós temos muitas plantações em volta e nós temos um acesso a orgânicos que é muito mais fácil que na capital. Muito mais fácil. Eu sou de Porto Alegre, então assim, tu ia em alguns mercados que tinha espaço orgânico, né? Aqui as pessoas plantam... Você encontra nas feiras. Nas feiras. Ou as próprias pessoas... Não, eu como laranja. Tá, e de onde que tu compra? Não, eu tenho um pé em casa. Pô, que maravilha. Cara, que riqueza isso. Isso é uma riqueza que a gente não dá valor. Por quê? Porque nós cada vez mais, na nossa sociedade, nós estamos priorizando a praticidade e não a saúde. Eu costumo brincar, estava até brincando com vocês antes, que... Por que a diabetes está aparecendo cada vez mais... cedo em crianças, porque é muito mais prático uma criança fazer isso aqui, ó, numa bolachinha recheada onde ela abre e está pronto, do que comprar um mamão, picar o mamão, cortar o mamão e aí a criança vai comer o mamão, entende? Então nós não estamos dando mais valor à manufatura do alimento, vou preparar o alimento para o meu filho. Sabe? Hoje em dia a gente não vai, come aí rapidinho, dá uma olhadinha ali na televisão e fica quietinho. Então, não deixa de ser uma escolha de amor. Gente, nós estamos conversando com o Dr. Luiz Xavier aqui. Uma coisa que é muito importante para você, agora já fica um alerta do Jornal Dimensão. Se você tem diabetes, se você é obeso, marque uma consulta aqui na JJ Serviços Médicos e venha falar com ele. Ele vai dizer o que você tem que comer, o que você não pode comer, que ele falou para mim agora. Eu pensei que eu podia comer algum tipo de fruta e não posso. É muito importante isso. Saber o que você vai comer e o que não vai comer. Até o que tem que tomar de água, refrigerante e tudo mais. Tá bom? É muito importante você saber. É até bem interessante, tocou um ponto muito, muito importante aqui, porque a gente tem uma noção de que frutas são saudáveis. Isso é verdade, frutas são saudáveis. Agora, nós temos algumas frutas que têm um índice glicêmico alto. Então, isso para o controle da glicose, a gente pensa, não, mas a fruta é saudável. Pô, o exemplo, por exemplo, da uva. Uva é saudável, entende? Tem várias vitaminas e propriedades anti-inflamatórias que ajudam no corpo. Agora, se tu comer muita uva e tu for diabético, a tua glicose vai subir imediatamente. Laranja é saudável. Agora vai comer 3, 4 laranjas por dia. Entende? Eis o problema. Eis o problema. Não é apenas a escolha, é a medida da escolha. Tá certo. Bom, mas a gente vai voltar com o Dr. Luiz Xavier, se ele nos permitir, semana que vem. Claro. A gente vai dar continuidade às entrevistas, tá? Você pode ligar para o 3627-1150, marcar uma consulta popular aqui no JJ, hoje está em torno de R$90. Você já traz o exame, conversa com os médicos, vê realmente uma clínica popular preocupada com vários médicos tratando de você. Vale a pena, ok? JJ Serviços Médicos, Porto Alegre, Canoas, também no Imbé, 3627-1150 na Paraguaçu. Vale a pena. Obrigado, doutor. Sempre à disposição, estamos aqui para atender da melhor forma possível. Vamos voltar semana que vem a falar mais? Estou à disposição, sem problema nenhum. Ok, vamos continuar sobre uma das doenças que mais mata no mundo, a diabetes e também a obesidade. Tem muita gente que começa a engordar e às vezes pode, com a alimentação, ajudar alguma coisa. E a pessoa é ele indicada. Tá bom? Obrigado, hein?